Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um bate-papo sobre ciência e tecnologia no dia a dia. Estamos falando diretamente do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Eu sou o ministro astronauta Marcos Pontes e nós temos hoje um assunto muito interessante primeiro que é um assunto que eu gosto muito e que se conecta diretamente com o que nós temos hoje em dia acontecendo com o coronavírus. Nós vamos falar sobre inteligência artificial aplicada à saúde e também sobre conceitos básicos sobre inteligência artificial e, lógico, vamos tocar também nos temas que nós temos agora de prevenção ao coronavírus, os efeitos, algumas das situações do isolamento ou de confinamento. Isso eu posso falar bastante de ter ficado dentro de uma estação espacial, num lugar confinado com outras pessoas. São importantes esses temas. E para conversar com a gente, hoje nós temos aqui um grupo muito especial de convidados. Começar aqui pelo General Matsuda. Obrigado por estar conosco. É o General de Divisão Rui Yutaka Matsuda. Ele é comandante logístico do Hospital das Forças Armadas, o HFA. Ele incorporou o Exército em 1980. No início de 1981, ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras, foi declarado aspirante oficial da Arma de Cavalaria em 1984. Nós formamos no mesmo ano. Mais ou menos. Realizou o curso de Operações na Selva, categoria B, no Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS. Quem conhece sabe que não é uma coisa simples, lá em Manaus, no Amazonas. No exterior foi observador militar como integrante da missão da ONU na Guatemala. Realizou o curso de Estado-Maior no Uruguai, foi integrante do gabinete do senhor comandante do Exército e foi chefe da Comissão do Exército Brasileiro em Washington, D.C. Como oficial general, comandou a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, sediada em Dourados, no Mato Grosso do Sul. E hoje ocupa essa posição extremamente importante, especialmente nos dias de hoje. General, bem-vindo, obrigado pela participação. Prazer é nosso, esperamos poder colaborar com todos com parcos conhecimentos, mas a gente tenta, principalmente nesse momento que a gente está vivendo uma situação onde o hospital ocupa o centro de gravidade dessas preocupações para poder agregar valor à sociedade e tentar mitigar esses problemas todos que nós estamos vivendo. Obrigado pela participação. Nosso próximo convidado é o Dr. Emerson dos Santos Luz. Ele é médico do Hospital das Forças Armadas e no Hospital de Base em Brasília também. Ele é formado pela Universidade Federal Fluminense em Niterói, no Rio de Janeiro. É oficial médico da Marinha do Brasil desde 2001, com especialização em infectologia na PUC-Rio em 2004, especializações em gestão em saúde e nutrologia. Foi diretor técnico do Hospital Regional Darcy Vargas, no Rio Bonito, Rio de Janeiro. No exterior, fez cursos de medicina em navios, montanha e clima frio. Atuou em operações humanitárias e em respostas a desastres no Brasil e no exterior. É instrutor da APH e desastres no Ministério da Defesa e nas Forças Armadas. Doutor, obrigado por aceitar o convite e participar aqui com a gente. É um privilégio falar sobre esse tema sensível. Hoje vivemos uma pandemia e onde nós pudemos orientar a população, temos que estar presentes como profissionais de saúde e como cidadãos. Obrigado e obrigado pela função nobre, em todos os tempos e em especial nesse momento tão importante. Nosso próximo nosso próximo convidado, fazendo um concurso aqui, nosso próximo candidato é o Jacques Fressato. Ele é inventor do robô Laura, a primeira plataforma de inteligência artificial que gerencia riscos no mundo, fundador e presidente do Instituto Laura Fressato, arquiteto de sistemas focado em segurança corporativa, trabalhou em projetos de empresas como a IBM e Volvo, responsável por mais de 180 milhões de dólares em savings, em reservas, vamos dizer assim, em poupança, como você reduzir os custos em fraudes sistêmicas, palestrante do TEDx em São Paulo, Fortaleza e Parque Birigui, Curitiba, entre outros eventos. Um hacker ativista positivo,
com uma meta audaciosa, impactar positivamente 1 bilhão de vidas. Jaque, obrigado por ter vindo, é um prazer tê-lo aqui também. Prazer é meu, de verdade, é uma grande honra estar conversando com vocês, falando sobre esse assunto tão importante, né? Falar sobre tecnologia e saúde nesse momento parece ser questões óbvias, né? Para nós conseguirmos deslocar os movimentos necessários para ajudar as pessoas, para trazer calma para as pessoas, para trazer tranquilidade, para entender que nós temos capacidade de superar coisas piores do que essas que estão acontecendo, desde que nós conseguimos compartilhar as informações, né? Quando a gente fala do conceito de ser um hacker ativista, né, quando coloca esse sentido, é que nós temos a oportunidade de compartilhar aquilo que é exclusivo para determinados grupos, para determinados especialistas, de tal forma que as pessoas possam estar mais tranquilas, estar mais conscientes de como fazer, como agir. É basicamente isso que nós temos compartilhado e eu acho que é uma grande oportunidade de dividir com muito mais pessoas, né? Obrigado por ter vindo. É uma honra tê-lo aqui também. Nosso próximo convidado é o engenheiro Paulo Alvim. Ele é o secretário nacional de Empreendedorismo e Inovações aqui do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ele é mestre em Ciência da Informação, formado pela Universidade de Brasília. Tem um currículo longo aí sobre nessa atuação de fomento ao empreendedorismo, negócios, inovação. E olha, ele é o cara que carrega o piano aqui no Ministério, né, em inovações, que é a coluna vertebral aqui do Ministério. Paulo, obrigado pela participação. Obrigado pela oportunidade e eu acho que temos hoje um momento que é estratégico, né? A oportunidade de integrar toda a contribuição da ciência e tecnologia brasileira em prol de soluções de problemas que estão no nosso dia a dia de uma forma muito intensiva e a oportunidade de discutir o uso da inteligência artificial contribuindo efetivamente para a saúde. Eu acho que é uma oportunidade de mostrar a efetividade e a contribuição da ciência e tecnologia brasileira. Obrigado, Paulo. Obrigado pela participação. E, aliás, eu gostaria muito de agradecer você também que está nos acompanhando pelas redes sociais aqui do MCTIC. Obrigado pela sua companhia. Eu espero que você goste desse programa que tem muito assunto interessante. Aliás, trabalhar nesse ministério, né, é difícil até você falar trabalhar, porque é uma dedicação diferente. Você poder trabalhar com a tecnologia em prol, seja do criar conhecimento, produzir riquezas para o país e contribuir com a qualidade de vida das pessoas. Você vê a aplicação direta da tecnologia, da ciência, nisso é algo que nos dá muito prazer em estar aqui, né? Então, novamente, obrigado pela sua companhia, nos acompanhe, mande suas perguntas, eu vou fazer aqui para os nossos convidados. Queria mandar um abraço especial também para o Gilvan Máximo, que é o nosso presidente do Consect, né, e é o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovações aqui do Distrito Federal, que a gente tem muito trabalho junto também e sempre nos apoia nessas questões falando de inteligência artificial. Eu lembrei dele por causa disso. E inteligência artificial é alguma coisa que eu tenho falado desde o início, quando nós chegamos aqui no Ministério, durante o período de transição, ainda lá em 2018, eu falava a respeito da necessidade do Brasil se desenvolver em inteligência artificial. Nós temos, nesse momento, um edital para 4 centros de inteligência artificial, um deles focado em saúde 4.0, um em indústria 4.0, um em agricultura 4.0 e outro em cidades inteligentes. Por que essas 4 áreas? Foi identificado, inclusive, pela Secretaria do Paulo Alvim, numa chamada pública, numa consulta pública, que essas seriam as áreas mais importantes em se trabalhar em internet das coisas, e com isso nós criamos as câmaras de internet das coisas em cada uma dessas 4 áreas, e agora com essa chamada para os centros de inteligência artificial é justamente colocar tudo isso em prática, né, e conectar com essas áreas. As próximas 4 áreas que virão, né, no próximo semestre, então elas serão em segurança e defesa, em administração, inteligência artificial aplicada à administração, outra inteligência artificial aplicada à educação e uma em segurança cibernética. Lembrar que cada uma desses centros escolhidos, eles vão ser cabeça de uma rede de muitos centros no Brasil. Por que eu estou falando isso?
Estou falando isso porque para as pessoas notarem em casa a importância da inteligência artificial e como ela se espalha por muitas áreas do nosso dia a dia. Mas enquanto a gente fala de inteligência artificial, às vezes a pessoa pergunta, vem cá, o que é esse negócio de inteligência artificial? Eu queria perguntar, então começar com o Jacques, perguntar para falar um pouquinho a respeito do que é inteligência artificial, para as pessoas entenderem. Inteligência artificial ela é um conjunto de tecnologias que permita que as máquinas executem tarefas de maneira mais autônoma. E quando a gente está falando de máquinas, não necessariamente só computadores ou equipamentos da indústria. Qualquer tipo de recurso tecnológico que não dependa de um acionamento analógico do ser humano, né? Então, alguém ia precisar apertar um botão. É lógico que a ficção científica, ela transformou isso num grande romance, né? Então, as pessoas, quando ouvem inteligência artificial hoje, já associam com vários personagens do cinema e de outras formas. Exato, é muito comum. O que eu escuto muito isso é a tal da Skynet, né? Vão se criar a Skynet, fazer coisas do gênero. Já virou quase que um jargão popular, já não é nem mais um conceito do romance cinematográfico. Mas assim, a inteligência artificial ela foi um termo cunhado no final da década de 50, né, num encontro de vários cientistas de várias áreas, não só da área cibernética na época, né, porque não existia a computação propriamente dito. É um negócio interessante, inclusive. O termo computador se referia a pessoas que faziam cálculos. E depois se tornou o termo do equipamento que faz isso, né? Hoje é tão comum para todos nós que nós nem fazemos esse entendimento. Ou seja, não existia computadores na época que o termo de inteligência artificial foi cunhado. Existiam pessoas que faziam cálculos. Então, como que nós vamos dizer assim, artificializamos esse conceito? Eu gosto muito de usar um exemplo para as pessoas entenderem sobre o que é inteligência normal, comum e a diferença da inteligência artificial. Eu cito como exemplo o que aconteceu com o meu filho. O Léo, quando tinha 4 anos de idade, ele pegou papel, caneta, né, canetinha ali e começou a rabiscar uma papelada e tal, uma coisa muito da cabecinha dele, e misturando de tudo. Ali eu vi um rabo de dinossauro, uma cabeça de crocodilo, uma asa de dragão, tinha chifre, tinha metralhadora, tinha um monte de coisa ali, olha, uma coisa misturada. Aí ele pegou aquilo e mostrou para mim, ó pai, meu dinossauro. Ali tinha um dinossauro. No meio de tudo aquilo era o dinossauro que saiu da cabeça dele, que reuniu um monte de coisa. Algum tempo atrás, questão acho que de 1 ou 2 anos atrás, agora com 6, 7 anos, eu pedi para ele desenhar um dinossauro de novo, por curiosidade, né? Faz um dinossauro para o pai de novo, na empolgação que saísse algo naquele gênero. E saiu um dinossauro muito parecido com aquele de um desenho animado, né? Da Disney, da Pixar. Aí eu parei para pensar, ele foi formatado, a criatividade dele foi formatada por causa da escola, por causa do que ele viu na mídia, por causa dos filmes que ele assistiu. Ele não tinha mais aquele ímpeto de fazer totalmente diferente da cabeça dele. Ou seja, a inteligência dele evoluiu, mas ela foi formatada, ela foi artificializada. Então, a inteligência artificial está muito relacionada àquilo que a gente consegue formatar, consegue automatizar. Hoje, propriamente dito, é a capacidade dos computadores gerarem novos modelos automaticamente. Então, a gente tem famílias de tecnologia, de algoritmos, que conseguem formatar novos modelos matemáticos. Não necessariamente tomar uma decisão, mas criar uma nova modelagem daquilo que eles foram treinados. Por exemplo, a Laura, né, a nossa tecnologia, ela foi treinada para identificar riscos no ambiente hospitalar. Né? Ele usa um conceito básico de risk assessment, ou seja, a matriz de risco, né? Frequência versus importância. Os médicos treinam a importância daquele risco e, a partir deste treinamento, ela começa a identificar novos modelos. Para citar como exemplo, eu gosto de mencionar o seguinte, imagine uma caixa cheia de peças de Lego. Né? Ali tem peças brancas, amarelas e pretas. Se você chegar para uma criança de 5 anos ou para um robô de inteligência artificial, faça alguma coisa, vai sair várias coisas ali, algumas inclusive totalmente abstratas. Agora, se você pegar um desenho de um pinguim e mostrar para ambos, ali vai sair vários tipos de pinguim, vários modelos de pinguim. Pinguins pequenos, pinguins grandes, alguns próximos da foto, outros não. Agora, quando você chega para a inteligência artificial e coloca o dedo em cima de um desses pinguim, a inteligência artificial vai falar assim, nessa caixa tem 200 pinguim desse. Quando você chega e aponta o dedo em cima de outro pinguim, ele fala, agora tem 80 desses.
e você consegue fazer com que, de forma rápida, aquela informação que está dentro daquela caixa se torne algo factível, se torne algo passível de gerar mais informação ou de gerar uma decisão em cima daquilo. Oh, excelente. E uma coisa que às vezes o pessoal fala, pô, inteligência artificial, fala de tecnologia como uma coisa muito fria. Você falou do robô Laura, né? Eu queria que você falasse, porque a gente vê a inteligência artificial como uma coisa que pode ser aplicada em várias áreas, né? Como eu falei aqui de cidades inteligentes, indústria, segurança, administração, etc. Mas mais especificamente com relação à saúde, a gente tem o robô Laura, que hoje a gente assinou, né? É bom ressaltar isso. Então, hoje aqui, nesse mesmo local, nós assinamos, né, um acordo de cooperação entre o HFA, o MCTIC, com o Instituto, né, a Fundação Laura. E conta pra gente um pouco da história, porque eu quero trazer o lado humano da inteligência artificial, a inteligência artificial sendo usada para ajudar as pessoas. Não tem outra maneira de contar a história senão do princípio, né? A Laura é minha filha mais velha, ela nasceu no dia 10 de maio de 2010 e ela veio de uma gestação crítica, uma gestação que tecnicamente foi condenada, baseado nos guidelines convencionais da época, dos protocolos da saúde. Na época, uma gestação abaixo da 25ª semana, que a ecografia identificasse que o bebê tinha menos de 500 gramas, era incentivado a encerrar essa gestação por causa do risco iminente de morte da mãe. A qualquer momento o bebê poderia morrer dentro do útero e a mãe ia acabar tendo uma infecção tão grave que talvez não desse tempo de salvar a mãe. Então, o procedimento mais, vamos dizer assim, minimamente crítico era que aquela gestação fosse encerrada. Entretanto, quando isso aconteceu e nós ficamos sabendo dessa situação, nós não conseguimos assimilar a ideia de encerrar a gestação. Nós tínhamos acabado de ouvir um coração batendo, né, naquela sala, naquele consultório. Como que a gente conseguia assimilar a ideia, não encerrar a gestação? Não funcionava na mesma frase. Então, naquele momento, os médicos encaminharam a gente para um grupo de profissionais, um grupo de médicos, que estavam na frente de pesquisas, que estavam desafiando os, então, guidelines naquele momento, os protocolos, para poder fazer diferente. Tanto que o Dr. Rafael Brum, eu não canso de citar o nome dele, é um cientista, um dos semideuses que a gente fala nesse contexto todo, né? Fora da curva, completamente overpoint. Ele assumiu não aquele risco, mas aquele entendimento de algo que podia ser feito usando a ciência, usando os comportamentos audaciosos da ciência, mas sempre respeitando a segurança de todo mundo, ou seja, cuidando da mãe, cuidando do bebê. E eles conseguiram garantir que a gente conseguisse conhecer ela a hora que ela nascesse. Então ela nasceu extremamente prematura, ela nasceu com 440 gramas e 28 centímetros. Tecnicamente, eu acho que é a menor curitibana até hoje registrada e que teve as respostas necessárias para ter cuidado. Era uma prematuridade extrema, era um bebê extremamente frágil, nós estávamos conscientes de toda aquela situação, mas todo o cuidado estava sendo tomado, os parâmetros dela estavam melhorando, ou seja, estava todo mundo olhando para isso. O que acontece foi que no 18º dia, ela acabou sendo vítima de uma sepse. A sepse é conhecido popularmente como uma infecção hospitalar ou infecção generalizada. Mas depois até o Dr. Emerson pode explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas sepse é uma disfunção orgânica, né? É uma infecção que acaba estimulando o corpo a agir de forma errada. Não vou entrar tão tecnicamente nisso, acho que o Dr. Emerson pode explicar mais. Mas o que aconteceu naquele momento? Eu percebi uma equipe médica completamente preparada para resolver uma situação crítica, que é um bebê prematuro, sendo pego de surpresa, sendo pego no momento que ninguém sabia o que estava acontecendo. Ou seja, eles estavam preparados para tudo, menos para aquela informação que não tinha mais o que fazer. Provavelmente a Laura já estava em sepse a questão de 12 ou 13 horas. Só que eles demoraram para identificar essa informação porque eles precisavam cruzar vários dados. Precisavam cruzar os exames laboratoriais com os dados clínicos dela, e essa informação acontecia de forma analógica, quando eles se reuniam e olhavam aquelas informações. Quando eu terminei toda aquela questão do processo de luto, depois que eu enterrei a Laura, eu cheguei em casa, a gente enterrou ela no dia 29, eu cheguei em casa por volta das 3 horas da tarde, eu coloquei a mãe dela para dormir e eu fui para o computador. Eu fui pesquisar o que era sepse.
E por que a área médica hospitalar, que é o segundo mercado mais abastecido com tecnologia, né, do mundo todo, naquele momento não estava preparado para receber aquilo ou para integrar aquelas informações? Eu venho da área de análise de sistemas, eu trabalho com segurança corporativa. Então, olhar para o conceito de BPM, de processos, né, da gestão de processos automatizado e cruzar as informações para a indústria, para outros mercados, é a essência para as coisas funcionarem. Por que ali não estava funcionando? Em cima disso, eu comecei a pesquisar o assunto, a tentar entender. Eu não sou da área médica, então imagine o tamanho da minha ignorância com isso. Mas eu fui atrás, durante 2 anos eu pesquisei o assunto, entendi o assunto. E em 2012, mais especificamente, eu entendi que a inteligência artificial era o meio necessário para a gente poder cruzar todos os sistemas que existiam. Existem bases de dados diferentes, softwares diferentes, protocolos diferentes. Existem só mais de 85 clínicas, né, para se analisar, ou seja, em cima disso tem várias outras informações. Como que nós poderíamos trabalhar de tal forma que a informação chegasse ao profissional? A inteligência artificial parecia ser o meio para isso. Só que lá em 2012 não tinha nada pronto sobre isso, né? A IBM tinha acabado de anunciar o Watson, outras plataformas ainda estavam falando a respeito, não tinha nada concreto. Eu aceitei o desafio, fui trabalhar, fui estudar em cima disso. Em 2015 eu consegui construir o primeiro protótipo para colocar em teste. Foi um teste completamente errado, deu tudo errado, mas nós conseguimos corrigir. Em 2016 nós colocamos no ar no primeiro hospital, Hospital Nossa Senhora das Graças em Curitiba. Inclusive é importante destacar que as irmãs que administram o Hospital Nossa Senhora das Graças foram as mais corajosas, porque aceitaram pôr uma solução que não existia, que não tinha nenhum precedente, para testar no seu ambiente, e os resultados que nós conseguimos ali foi suficiente para entender, sim, funciona e nós podemos levar isso às pessoas. Então é isso que nós temos feito nesses últimos 3 anos. Nós estamos validando o uso da inteligência artificial propriamente dito na operação. Não é um ambiente só analytics, só para os profissionais de autoconhecimento ou especialistas. É direto na operação. É fazer com que o robô dê o alerta para aquele profissional de saúde olhar aquele paciente que precisa de atenção nesse momento. Excelente. Você vê que uma coisa que eu queria chamar a atenção, por isso que eu pedi para você contar a história, é que em momentos de maior dificuldade surgem ideias, e acho que isso traz o melhor espírito do ser humano, e eu vou ajudar outras pessoas a não terem o mesmo problema. Eu vou usar o meu conhecimento para ajudar as outras pessoas. Então, antes de mais nada, eu queria parabenizar pela atitude, né, que eu acho extremamente importante. E quando a gente compara num momento como esse, num país, a gente precisa de união, a gente precisa da colaboração de todas as pessoas. E é um momento em que as pessoas têm medo, né? É normal, eu já passei dentro de uma estação espacial, você sente medo em certas situações, a gente sabe das dificuldades todas, e é aí que a gente conta com o apoio de profissionais e pessoa que trabalha naquele sentido para nos dar certa luz sobre aquilo. Eu queria então aproveitar aqui o Dr. Emerson para falar um pouquinho a respeito dessa situação e de como que um equipamento como esse, né, uma inteligência artificial ou a tecnologia ajuda no trabalho do dia a dia do médico e, em especial, em uma situação como essa que nós vivemos hoje em dia, uma pandemia, né, no planeta. O médico trabalha por protocolos. A gente não inventa, né, vou tratar de tal forma. Esses protocolos eles têm um objetivo bem claro, que é não perder a qualidade do atendimento. Então, eu estou prestando um atendimento, vou fazer um diagnóstico, tudo bem, o diagnóstico digamos assim, ele tem uma complexidade, existe ali a questão da arte com a ciência, né, fazer o diagnóstico, mas o protocolo para o tratamento é uma coisa muito interessante, porque me garante qualidade mesmo com aumento de demanda. E hoje não se fala outra coisa sobre o aumento súbito de demanda que vai ter no nosso sistema de saúde. E é para isso que a gente está se preparando, é para isso que nós estamos preparando nossos hospitais, nossos profissionais. No momento que eu consigo ter um sistema, né, como esse desenvolvido, Robô Laura, para ajudar o médico a raciocinar e mostrar para o médico, olha, isso está acontecendo, está caminhando por uma crise, talvez, porque às vezes a gente não percebe. Realmente tem que trabalhar muito numa situação dessas. Então, eu acho que é muito bem-vinda essa tecnologia, vai ajudar a gente a ter
vai nos ajudar no nosso raciocínio clínico, vai dar um caminho para a gente. Óbvio que a decisão é humana. Isso. Se a intervenção que eu vou fazer é decisão médica, mas vai ajudar muito. Eu acho que, assim, eu tenho aprendido muito. A gente tem feito, fui lá conhecer o Robô Laura já instalado no hospital, fui conhecer o resultado, ouvi colegas médicos falando, diretores, gestores do hospital falando quais os benefícios, onde eles chegaram. E o mais importante é o que a gente quer, é salvar vidas. Exato. Então, são contas difíceis de fazer. Quanto vale uma vida? É difícil até nem pensar nisso. Não conseguimos pensar nisso. Então, por mais que se gaste em instalação de uma tecnologia, de utilização, de manutenção, óbvio, vai ter que ter manutenção, banco de dados e tudo mais, mas vai estar ajudando o médico em decisões clínicas e vai salvar vidas. Excelente. General, como diretor do hospital, responsável por gestão, a gente vive aqui, eu vivo a mesma situação, orçamento, pessoal, são decisões que a gente tem que tomar para que a organização tenha sucesso na missão. Exige um tanto de coragem também de tomar decisões. E eu sei que o senhor tem tomado decisões muito importantes no hospital para inovar, para trazer inovações. O Robô Laura é um desses exemplos da inovação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do Inova HFA. Bom, eu acho que eu poderia começar dizendo que eu tive muita sorte. Sorte até no sentido de não ser da área médica, como o senhor disse, eu sou um oficial de cavalaria, poderia até estar dirigindo uma clínica veterinária, mas não é o caso. Mas a sorte, eu diria que vem do seguinte: por eu não ser da área e não conhecer nada, e desde cedo nós como militares somos treinados para situações inusitadas, e essa realmente, ser diretor de um hospital é uma área completamente diferente, o que a gente tem que fazer em primeiro plano? É buscar o conhecimento, buscar o que nós vamos dirigir. Então, dentro desse sentido aí, a primeira coisa que me ocorreu é buscar centros de referência, conhecimentos que pudessem me ajudar a dirigir um hospital. E aí nós chegamos à conclusão de que hoje não existe a possibilidade de você falar em centros de referência sem falar em inovação, principalmente na área médica, na área hospitalar. Então, nós precisaríamos navegar por esta área se nós realmente esperávamos entrar dentro dessa área de referência em termos hospitalares. Isso daqui foi nos apresentado diversas vezes em todos os centros de referência que nós passamos. E foi dessa forma que nós começamos a pensar justamente em ousar criar uma estrutura para termos um hospital inteligente a médio prazo. Um hospital que pudesse ser permeado por tecnologia que ajudasse a nos trazer qualidade nos procedimentos. Então, dentro desse aspecto aqui, nós começamos a conversar, inclusive com o Ministério de Ciência e Tecnologia e órgãos afins nesse sentido, e criamos, propusemos a ideia de se criar o Inova HFA, que é uma estrutura que pudesse abrigar projetos de inovação e ainda sabedor de que existem muitos brasileiros que têm ideias brilhantes, têm projetos brilhantes, alguns já até colocados aí no mercado, mas que precisam de um apadrinhamento, de uma estrutura para apoiar esses projetos, para que eles se tornem viáveis e possam entregar realmente valor para a sociedade. Então, dentro da posição do Hospital das Forças Armadas, que é, de certa forma, privilegiada, que nós chamamos de um hospital estratégico, por ser o único hospital que está subordinado ao Ministério da Defesa e tem essa possibilidade de ajudar, então nós não podemos nos furtar a essa situação. Buscamos estruturar essa ideia do Inova HFA e a primeira parceria que nós realmente pudemos contar foi com o Ministério de Ciência e Tecnologia e foi nos ofertado abrigar, então, o projeto Laura e de pronto nós aceitamos esse desafio
e eu acho que passados cerca de 3 meses, não mais que isso, ele se torna uma realidade até pela necessidade, como o senhor falou. É nesses momentos de necessidade que a humanidade evolui e cresce. Então, com essa situação do coronavírus, nós aceleramos esse projeto e estamos já em condições de aplicar, nós não, o Jackson aí, com toda a sua expertise e a sua plataforma, terá condições de apoiar o Hospital das Forças Armadas e toda a sociedade para que a gente possa colocar isso em termos de valor social realmente, principalmente nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Excelente. O senhor falou de uma parte muito importante, isso é função aqui do Ministério, promover, né, servir como uma torre, né, que conecta suporte, né, várias entidades de suporte, como CNPq, FINEP, Embrapi, unidades fora daqui, como INPI, SEBRAE, etc., para ajudar as inovações do país. Eu tenho aqui o Paulo Alvim, nosso secretário de Inovações e Empreendedorismo aqui no Ministério, para falar um pouquinho a respeito dessa função do Ministério em promover, né, as inovações do Brasil. Como é que isso tem acontecido? E algum recado, algum programa que você queira já anunciar para o pessoal que está nos assistindo aí, de como eles podem participar disso também? É fundamental essa percepção de duas coisas que foram aqui bem colocadas pelo Jack. Primeiro, o propósito, né? Ele não contou, mas ele é um startupeiro, né? Então, ele está dentro de uma lógica que precisa resolver um problema. Problema que era pessoal, mas que ele colocou como objetivo maior uma visão de melhorar a situação de muitas pessoas, de contribuir. E no caso específico dele, ainda com uma outra vantagem, né? Que é a questão de se associar a quem tem preocupação do dia a dia com as pessoas. Então, ao levar uma solução que contribui tremendamente para a melhoria da prestação do serviço de saúde, através dos médicos, ele está contribuindo para uma eficiência, e aí a inteligência artificial é um instrumento de ganhos de eficiência, de confiabilidade, de garantia e principalmente do efeito de multiplicação, né? Então, o modelo, né, que foi tão bem perseguido pelo Jack, da proposta do Laura, permite mostrar como a ciência, como a integração de conhecimentos pode trabalhar em benefício dos ganhos para a sociedade. Um outro aspecto fundamental é o desafio do trabalho em conjunto. Então, quando conseguimos trazer profissionais de saúde, quando conseguimos trazer estruturas hospitalares, um conjunto de atores que vão se associar para uma cooperação em benefício da sociedade. Isso é o melhor dos mundos, né? É um processo de transformação a partir do conhecimento da ciência e tecnologia. A ciência é o responsável pela mudança, é o responsável pela transformação, e nesse momento, ministro, como o senhor tem bem falado, né, a ciência tem dado uma contribuição muito significativa, né? Estamos mobilizando redes de pesquisadores, né, a Rede Vírus, né, desde fevereiro vem trabalhando. Estamos acionando um conjunto de startupeiros que começam a pensar alternativas. Estamos articulando o setor produtivo, ou seja, toda uma convergência para contribuir para que a gente passe por esse momento e saia mais forte no processo todo. Então, esse é um momento onde a integração do conhecimento disponível, de novos conhecimentos, de outros olhares, né? A gente conversava, né, a respeito de como outros conhecimentos de outras áreas podem ajudar no trabalho do coronavírus. Ou seja, todo um esforço de mentes convergentes com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, como foi o início dos trabalhos do Jack. Aliás, eu queria aproveitar, eu vou quebrar o protocolo aí, assim que a gente quebra a perna do pessoal aqui de vez em quando, assim, que eu vi aí o nosso secretário de Tecnologias Aplicadas também, ali o Brigadeiro Gonçalves, né? Aproveitar, não sei se tem um microfone aí atrás, tem? Dá para... Vamos ajudar aqui para levar o microfone para ele, que eu queria fazer uma pergunta também para o Gonçalves, né? Que ele participou, né, do início. Eu lembro quando o Jack veio aqui, a gente conversar sobre o Laura, o Brigadeiro Gonçalves estava ali junto, lembrando que a estrutura do Ministério, ela foi modificada, né, desde quando nós entramos, modificamos a estrutura do Ministério para ir desde da pesquisa básica, que tem toda uma importância,
passando pelas inovações para levar conhecimento até um protótipo e depois desse protótipo para tecnologias aplicadas, transformar isso em produtos e serviços para a população, transformar em riquezas para o país, novas empresas. E o Brigadeiro Gonçalves está aí responsável por essa tecnologia aplicada. Gonçalves, fala um pouquinho do começo do projeto do Laura, aí, como foram os primeiros encontros e como que chegou a esse ponto. Ministro, o senhor nos pagou uma grata missão de nós interagirmos junto com o general Matsuda, que abraçou o projeto de primeira mão, e também o senhor Jackson, que ele poderia ter passado o resto da vida dele reclamando pela perda da vida. Mas, senhor Jackson, eu gostaria de dizer que a pequena Laura, na dimensão em que ela estiver, ela está extremamente orgulhoso do pai e da mãe que eles possuem aqui. Então, esse é um projeto, ministro, que nos dá muito orgulho e que poderá salvar muitas vidas de agora para frente. Então, parabéns a todas as equipes, a RNP, que também acolheu para fazer o processamento e o armazenamento dos dados, e que a gente vai também replicar isso para os hospitais universitários, para gerar conhecimento, gerar bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. Então, é um grande orgulho para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Gonçalves. E, aliás, é isso, né? Aqui, eu falei no começo, mas é isso, esse prazer de a gente poder trabalhar com a tecnologia e ver resultados. Já fala um pouquinho sobre falar em resultado, né? Fala um pouquinho a respeito dos resultados que já têm se mostrado, né, com a aplicação do robô Laura. Né? Eu acho que é importante a gente frisar o momento que nós estamos, né? A medicina, o setor médico hospitalar é uma área que precisa de configuração científica, né? A gente não pode simplesmente pegar uma ideia, levar para dentro do ambiente hospitalar e agora usem. A gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Isso. Outros ambientes, por exemplo, um ambiente fabril, você tem que se preparar para entrar nele, você tem que respeitar os protocolos. Na área médica é a mesma coisa, né? A gente não pode simplesmente fazer a coisa, de qualquer jeito. O resultado disso é um dano monstruoso. Você não perde horas de trabalho, você não perde dinheiro, não tem saving, né? Não tem saving. Isso. É uma vida no final do dia. E às vezes é uma vida que podia ser resgatada. Um termo que eu aprendi nesse relacionamento com os médicos e com os profissionais de saúde, frisando de novo que eu não sou da área de saúde, né? A gente teve que aprender a conviver, é que salvar uma vida não necessariamente é você dar para ela mais 50 anos, mais 80 anos. Às vezes salvar uma vida é você dar para ela a oportunidade dela ter mais 2 horas de vida para poder se despedir da família, para poder receber a assistência necessária, a qualidade, a segurança, para ela poder encerrar aquele processo que às vezes é necessário que aconteça. Uhum. Então, o olhar de cuidado, o olhar humano por trás de tudo isso, ele transcende qualquer outro processo. Nesses 3 anos que nós trabalhamos, nós temos uma parceria com mais de 12 hospitais. Esses hospitais podem se considerar piloto do que nós estamos fazendo para poder aprender como construir. Então, várias coisas precisaram ser ajustadas, entendidas, aprendidas. E nossa equipe, né, nesse exato momento, a gente tem um time de mais de 30 profissionais, maravilhosos profissionais, estão todos lá conectados, trabalhando, fazendo, todos com muita vontade de ver a coisa ser diferente. É uma equipe jovem, dinâmica, super criativa. Eles são meninos e meninas assim maravilhosos. Não tem nem como falar um pouco mais sobre isso, porque eles são sensacionais. Todos estão sendo liderados pelo Christian Rocha. O Christian Rocha é um cientista de dados fenomenal, né? O general Matsuda conheceu ele. É um menino de 28 anos de idade, mas um gênio, né? Que tem várias eras de vida já acumulada naquela pessoa que ele é hoje, porque tem o objetivo de fazer diferente. E os resultados que nós temos com toda essa vontade de fazer é que a Laura já ajudou a salvar mais de 12 mil vidas nesses últimos... 12 mil vidas? 12 mil vidas. E uma coisa que é importante falar, não é a Laura que salva essas vidas, é os profissionais de saúde. São eles que estão ali tocando no ser humano, fazendo a coisa funcionar. Mas a tecnologia dizendo para eles, olha, de todos esses 200, 300, 500 pacientes que você tem agora e que é o teu desafio de cuidar todos eles, olha primeiro esses 10, olha primeiro esses 5, porque eles estão deteriorando com mais gravidade que todos os outros. Quando o profissional consegue olhar para aquilo, ele vai dar a assistência necessária, mas vai colocar na frente, vai colocar na fila. Vai tirar, vamos dizer assim, vai
cortar a fila Aham. daqueles que precisam ser atendidos para poder dar essa assistência. Nós temos que lembrar também que nós, como seres humanos, nós somos sensitivos, né? Nós não somos matemáticos. É isso. Nós precisamos de ajuda para fazer cálculos, mesmo os mais espertos nesse contexto, né? A gente estava falando hoje de manhã sobre o go, no go, né? Aham. Você precisa calcular antes de tomar uma decisão. Os profissionais de saúde também precisam ter esse cálculo. E o que a inteligência tem feito hoje é dado essa velocidade para eles com antecipação. E olha só, uma coisa que você falou que me chamou bastante atenção, é que o general também falou com relação, pô, eu não sou da área médica, mas eu estou trabalhando na área médica. Você não é da área médica, mas está trabalhando e ajudando na área médica, essa junção de experiências. Nessa semana, nós lançamos um decreto, né, ou melhor, uma portaria aqui no Ministério, falando sobre prioridades do Ministério, que eu costumo chamar são as pontas do iceberg. Embaixo daquela tecnologia aplicada, ou daquela tecnologia estruturante, tem todo um conjunto de conhecimentos que tem que funcionar em conjunto para que aquilo dê certo. Então, por exemplo, quando você fala assim, por exemplo, uma das partes dessa técnica, às vezes o pessoal pergunta, mas vem cá, eu não vi matemática ali nas prioridades do Ministério, matemática. Pô, lógico que está, uma ciência básica que apoia tudo isso. Pô, eu não vi nenhuma ciência social ali no meio, ou humanidades. Nós estamos falando de ser humano, é tecnologia para ser aplicada. Então, essas áreas estão em tudo isso. Então, quando eu falo, por exemplo, estou vendo atrás de você ali o Centro de Alcântara, né? Pô, uma das prioridades é o programa espacial. As prioridades, né, temos de estratégicos, a parte de espaço, assim como a área de saúde, não a área de espaço que está aí. Para a gente desenvolver o Centro Espacial de Alcântara, eu vou precisar para desenvolver um foguete, vou precisar de matemática, física, química, tudo isso, mas além disso, tem todo o pessoal em volta, eu vou precisar de antropólogos, sociólogos, psicólogos, economistas e etc. Então, todas essas áreas são contempladas numa parte, como a gente falando de prioridades dentro de ciência e tecnologia, né, aqui a gente colocou nessa portaria. E quando a gente fala disso, a gente entra nessa área, né, social, não dá para destacar. São seres humanos que a gente está tratando com seres humanos o tempo todo. E aí vem na área médica, o dia a dia. A minha filha é médica também, né? E o meu filho é antropólogo, você vê que... Né? Então, quando você fala nessa área médica, com a ajuda da tecnologia, que ele falou um ponto muito grande, tem a sensibilidade do ser humano. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de uma situação como essa. Né? O senhor é infectologista. Então, numa situação como essa, em que as pessoas acabam tendo a necessidade de ter todos esses cuidados em não contaminar, né? Eu tenho que ficar isolado se eu estou com sintomas e etc. Um pouco sobre a parte emocional dessas situações, né? Visto do ponto de vista do médico, tem que lembrar que o médico é um ser humano também que está ali, né? Então, o cuidado do médico e a parte emocional do médico e a parte do paciente, né, os cuidados que tem que tomar, acho que é importante a gente sempre ressaltar essa parte agora. Nós vivemos hoje um estado de beligerância, é o equivalente, né? Estamos em guerra contra o vírus, né? E é um momento de crise, nós estávamos conversando, até o general Matsuda falou, não, é um momento de crise, nós crescemos na crise, mas um sentimento, além da sobrevivência, é o medo. Então, todos nós temos medo. Até gostaria de ressaltar aqui, né, fazer o valor aos nossos enfermeiros, técnicos de enfermagem que estarão expostos também, como os médicos, e às vezes a gente esquece, a decisão é médica, mas nós funcionamos com a base deles. Enfim, quando nós temos medo, a gente vai tentar procurar se agarrar naquilo que nos dá chance de sobrevivência. Hoje, o ser humano é suscetível ao vírus, ao coronavírus. Estamos falando do coronavírus. O que isso significa? Quem tiver contato com o vírus vai desenvolver doença. E essa doença ela tem vários graus de manifestação. Grande parte das pessoas, algumas fontes de literatura dizem que 80% das pessoas vão sair bem, como se fosse um resfriado, como se fosse uma gripe. Mas 20% dessas pessoas acometidas terão necessidade de um cuidado médico. E 5% dos acometidos precisarão de suporte ventilatório, precisarão de leitos de UTI. E nesse ponto, uma das complicações é a sepse. E na hora que eu estava
começando essa discussão, até lembrei do Jackson, não, tem que falar com o Jackson, porque a sepse vai estar aí, é uma das complicações, o choque séptico é uma complicação que vai acontecer. Sepse é nada mais que uma resposta inflamatória sistêmica ao invasor, ao micro-organismo que nos invadiu. Nós fazemos o nosso sistema de defesa, só que é tão exacerbado que acaba causando mal para a gente. E, então, essa resposta ela não é perfeita. E aí entra a tecnologia como o apoio para a decisão médica, aonde eu vou intervir antes. Eu reconhecer que está havendo uma degradação clínica naquele paciente para eu tomar uma atitude e aplicar os protocolos. Aí sim eu aumento a chance de sobrevivência e, né, às vezes, mesmo que não vá sobreviver os 20, 30, 40, 50 anos, mas aumentar a chance de sobrevida é muito importante, né? Hoje o médico dá muito, nós médicos damos muito valor a fazer o diagnóstico, né? Isso é importantíssimo, mas tratar e salvar a vida é a nossa prioridade sempre, né? Primeiro salvar, né? Sempre. Então, essa situação de medo, as pessoas necessitam de isolamento, porque uma pessoa infectada hoje, se nada for feito, ela vai infectar aproximadamente 495 pessoas ao final de 30 dias. Nossa. Se o isolamento for completo, isso cai para entre 2 ou 3 pessoas. Se for parcial, como se está falando hoje também, serão 15 pessoas infectadas. Então, o que vale mais, né? Depende do referencial. Se eu estou comparando com as 495 pessoas, 15 pessoas é muito pouco. Se eu comparar com as 2 ou 3 pessoas, 15 pessoas é um aumento substancial. Mas temos que pensar como um todo. Óbvio, são modelagens matemáticas, pode mudar, existe N fatores que podem mudar a transmissão, né? Mas os cuidados de isolamento, cuidados de higiene com a mão, com as mãos, também evitar contato pessoal, apertar as mãos, é tempo de isolamento social mesmo, não só o isolamento dentro de casa, que se discute muito hoje, mas o isolamento social, de não ter essa... E é muito da consciência também de cada um, né? Que a gente está acostumado com um certo tipo de comportamento, e às vezes a gente vai apertar, opa, não pode, tem que segurar, é um tanto de consciência o tempo todo se vigiando, né, para isso. E uma das coisas que você me falou, que essa quantidade grande de contágio, vamos dizer assim, que tenha, eu lembro que o Mandetta ele tem ressaltado bastante a questão dessa curva, né, para que ela não aconteça com um pico muito grande, muito rápido, que isso extrapola, vamos dizer assim, as nossas capacidades hospitalares, né, considerando um número de pessoas, você falou desse 20%, um número de pessoas que vão necessitar de cuidados médicos. O ideal é que essa curva se distribua, ou seja, que a gente tome os cuidados necessários de forma que o contágio não aconteça de uma maneira muito rápida. Muita gente, no final das contas, vai contrair isso, mas que isso aconteça de uma forma mais gradual e que a gente consiga, no sistema hospitalar, controlar a situação. General, para a gente que está acostumado com campanha, vamos dizer, a gente está acostumado a enfrentar a situação de guerra, em que você tem que deslocar toda a logística, todo esse trato. O senhor está numa situação muito interessante, né? Que para quem está acostumado a trabalhar com logística de guerra, de repente está na logística do hospital, que numa situação de guerra contra o vírus, mas é um tipo de guerra, como é que o senhor vê essa necessidade, né, da ampliação da capacidade e o uso da tecnologia justamente na ampliação dessa capacidade? Falando mais especificamente sobre o que o Mandetta tem falado muito, sobre o número de ventiladores e outros sistemas, etc. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa logística, né, e como que isso pode ser feito, ou deve ser feito aqui no país, e como que a gente pode ajudar aqui no Ministério. Eu faria uma abordagem um pouco diferente dessa questão, levando em consideração o seguinte aspecto. Independente de nós estarmos falando de tecnologia e ser extremamente importante, e até falando de hospital inteligente, que é um desafio para o Hospital das Forças Armadas, mas eu costumo colocar para o meu pessoal constantemente que o centro de gravidade do sucesso das organizações o centro de gravidade está nas pessoas.
São as pessoas que vão desenhar o sistema logístico, são as pessoas que desenham, pessoas como o Jacques, que desenham uma plataforma de inteligência artificial, e são essas pessoas que vão propiciar as soluções, sejam elas logísticas, sejam de tecnologia, assim por diante. Então, antes mesmo da gente falar em modelos matemáticos para quantos leitos nós vamos ter, o nosso principal desafio no dia a dia é termos pessoas motivadas para enfrentar uma crise. Eu até estava comentando com o senhor e com todos o grupo aqui, tem um livro muito interessante que a gente precisa, que eu gosto muito, às vezes eu releio, que é de um escritor libanês, que ele fala que a humanidade ela evoluiu durante a crise e que nós estamos passando talvez num gap momentâneo, talvez, infelizmente talvez, de uma certa tranquilidade que não é o normal dentro da história da humanidade. Mas nós precisamos conviver e saber sobreviver em momentos de crise como essa. E a gente, o senhor, como nós aqui, fomos formados nesse ambiente de guerra, nós sabemos que precisamos motivar essas pessoas. E essas pessoas estão nos dizendo realmente, estão comprovando, cientistas, pesquisadores, estão comprovando realmente que nós precisamos nos preparar para esse momento de pico, onde praticamente país nenhum no mundo tem as condições ideais de infraestrutura para poder absorver esse impacto nesse momento de pico. Então, realmente, nós precisamos dar uma amortecida, alongar essa curva, e dentro dessa estrutura, nós precisamos ter a criatividade para transformar a estrutura já existente, capaz de absorver principalmente esses 5% que precisarão de cuidados intensivos num hospital. Esse é o grande desafio. Mas, voltando ao início daquilo que eu falei, o principal desafio é motivar as pessoas a fazer com que isso aconteça. A criatividade aparece nesses momentos de crise. Nós estávamos discutindo aqui quantas ideias apareceram aqui, desde de ventiladores que podem ser feitos, de respiradores que podem ser feitos de outra forma, de aparelhos de proteção individual que podem ser também absorvidos e feitos de outra forma, e já sabendo do Ministério de Ciência e Tecnologia que já existem diversos projetos praticamente na linha de produção para a gente enfrentar esta crise de uma forma criativa e de uma forma muito produtiva para a gente apresentar isso. Então, menos importante seria, nesse momento, seria dizer quantas pessoas nós podemos absorver, mas mais importante é fazer com que essas pessoas que trabalham na linha de frente possam estar impactadas para resolver esse problema. Olha, o senhor falou de uma coisa muito interessante, daqui a pouco eu vou pedir para o Paulo Alvim falar um pouco sobre essas questões das tecnologias e como que o Ministério tem trabalhado com a promoção, vamos dizer, dessas tecnologias e a produção de tecnologias, mas o senhor falou um ponto muito importante que é o moral das pessoas, né? Eu acho que isso influencia até o sistema imunológico e etc, de manter. E nessas horas a gente vê uma situação assim, eu lembro disso, de psicólogos falando para mim no treinamento, que é importante você ter visão daquilo que você quer, manter o espírito, né? A gente nota isso nas situações difíceis que a gente passa em treinamentos militares também, manter a visão da coisa boa depois e não se concentrar no problema simplesmente agora. E duas palavras importantes, confiança e esperança, né? Confiar no comandante, vamos dizer, no líder da esquadrilha, que ele sabe o que está fazendo, que a gente está indo junto. Confiar nos profissionais que estão junto conosco e a esperança, né? essa esperança de... E para isso a gente precisa ter esse senso de ver o que está acontecendo, manter um bom espírito, né? E eu queria deixar aqui, antes da gente passar para o Paulo Alvim, eu gostaria de falar também alguma das coisas que o Ministério tem feito, né, durante esse período agora, que é importante que a gente fale que o Ministério trabalha em 3 frentes, né? Uma delas tem extrema importância nesse momento, que é a parte de ciência, como atacar o nosso inimigo, que é o vírus em si.
Só a ciência tem essa capacidade de, nesse momento, de resolver o problema na causa, né? Então, é o ataque. Nesse vetor, vamos chamar assim, nós temos agora, exatamente agora, né, chamadas sendo feitas, centenas, se não milhares de pesquisadores trabalhando para descobrir um medicamento, né, quais são as moléculas de medicamentos já existentes, inclusive, que podem ajudar no tratamento da doença. Nós estamos trabalhando com a busca de vacinas, que depois que terminar essa curva, a gente quer que as pessoas fiquem protegidas, então vacinas, a busca por testes, né, tanto PCR, testes mais completos, como testes rápidos também, a busca de testes, e é uma luta muito grande da busca de respostas de como combater o vírus ali. É importante que o governo, né, o Jair Bolsonaro, o nosso presidente, ele tem incentivado muito essa pesquisa aqui pela ciência. Acabou de ter agora, nessa semana, liberação de 100 milhões para que nós aplicássemos em ciência exatamente nisso. O segundo vetor é a tecnologia de produção para ajudar nesses equipamentos que o Paulo Alvim vai falar daqui a pouquinho. E o terceiro é em comunicações. Lembrar que o Ministério também tem Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Então, na área de comunicações também, com tanta gente trabalhando em casa, a necessidade de melhorar os sistemas de comunicação e manter tudo isso funcionando. Aliás, é importante ressaltar aí a importância de se deixar as equipes de telecomunicações fazerem os concertos, passar para manter o sistema, fazer a manutenção e expandir essa rede, né? Eu vou deixar em suspenso para daqui a um pouquinho, a gente vai fazer um intervalinho rápido, e a conversa vai, o tempo já está quase 1 hora, vou dar um break aqui antes da 1 hora, para daqui a pouco começar com o Paulo Alvim falando a respeito de tecnologias de produção e como que o Ministério tem trabalhado com isso. Então, gente, fique por aí, daqui a pouquinho a gente volta e eu estou com a mão cheia de perguntas de vocês aqui já, então, obrigado, continuem mantendo as perguntas, a gente volta daqui a pouco.